Olá, estamos aqui para mais um episódio do Buscando o Equilíbrio. Eu, Annelise Lopes, terapeuta, com especialização em gestão de pessoas, neurociência e performance humana. Estamos aqui hoje com as queridíssimas, mais uma vez, Cássia Paixão, a Andréia Fidelis e a Sionara. Vamos falar sobre vários assuntos, mas dentro das crenças limitantes. Então, brevemente, Cássia te apresenta e vamos passando a... Olá, sou Cássia Paixão, advogada, especialista em direito de família e violência doméstica. Também sou instrutora de yoga e estou aqui para contribuir, então, com os assuntos, hoje, de crenças limitantes. Então, abordando alguns aspectos, né, espirituais também. Compartilhando, então, experiências trazidas, né, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, cotidiano. exato. Né? E que quem me procura basicamente é o público feminino, né? Então, é isso. Obrigada por estar aqui novamente, pelo convite. Eu sou Andréia Fidelis, sou psicóloga, psicoterapeuta, professora universitária, com PhD em inteligência espiritual. Uau! Né, que sempre chama muita atenção. Muita atenção. E vou contribuir, então, na nossa conversa, né, com uma parte do conhecimento sobre as crenças limitantes e o que a psicologia tem a ver, eu tenho a dizer sobre isso. Muito bem. Meu nome é Sionara Correia, eu sou mentora de empreendedoras e vou estar aqui contribuindo com a questão das crenças limitantes, o quanto nós, quanto mulheres empreendedoras, nos deixamos ser travadas pelas nossas crenças, né? Perfeito. Esse assunto, ele é muito instigante, né? Então, assim, a gente tem as áreas que a gente trabalha e a gente sabe que, independente da área, direito, psicologia, terapia, mentora de mulheres, as crenças estão ali o tempo inteiro. Algumas pessoas já mais trabalhadas conseguem avançar e outras não. E a gente vê isso no nosso dia a dia, inclusive dentro do prosperar, né? O prosperar pode ser financeiro, pode ser em relacionamento, pode ser na tua parte profissional. Então, são várias situações que pegam realmente e que muitas vezes paralisam as pessoas. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão financeira, que é algo que todo mundo está na busca, e relacionamentos. Então, vamos pegar o gancho que a Sionara estava falando, né, ao se apresentar, sobre o que tu percebe dentro das mentorias, Sionara, que tu fazes com as mulheres de crenças limitantes. O que está inserido aí e que tu vê que acaba prejudicando no desenvolver dessas mulheres? A crença que mais forte que eu percebo é a crença da incapacidade, né? E nós vemos, assim, mulheres em cargos, né, em posições, empreendendo em negócios grandes com crença de incapacidade. Porque atrás de um grande homem tem uma grande mulher, a mulher está atrás do homem. Olha, a gente viu isso a vida inteira, né? Exatamente. Então, se o parceiro tem uma situação menor que esta mulher, ela se limita, ela se diminui para caber dentro dessa relação. Porque também tem a crença de que uma mulher mais poderosa, com mais visibilidade, vai dar conta, não vai dar conta do casamento, né? E daí, às vezes, entra também um relacionamento abusivo, porque daí o homem não quer que a mulher não pode estar à frente, né? Não pode ganhar mais. Não pode ganhar mais. Não pode ganhar mais. Então, ele desvaloriza ela de todas as formas para que ela se sinta menos. Daqui a pouco tem um cargo bom, tem, né? Um salário bom, acaba, mas pela autoestima estar baixa, ela, eu vou largar, eu não vou assumir mais responsabilidade, tá demais pra mim, vou voltar pra minha casa. E aí o homem se sobressai novamente, então... Ou também tem uma outra questão, porque como a gente tá falando de que essa mulher, ela está trabalhando de forma que ela ganhe mais, ela proporciona mais, porque o dinheiro dela é para a família. Então, ela proporciona mais. Então, esse homem, muitas vezes, ele quer que ela continue nesse cargo, porque ela vai continuar proporcionando, inclusive, para eles. E eu tô falando isso porque existem casos reais que eu atendo. Mas, ao mesmo tempo, quando essa mulher tá em casa, ele faz ela ser o tapetinho de chão. Ou seja, tu serve para ti
pra rua ganhar dinheiro e trazer pra dentro, mas aqui dentro quem manda sou eu. Ou seja, não tem um equilíbrio. Que, na verdade, a gente precisa, e a gente tá aqui em busca do equilíbrio. Porque, independente se o homem e a mulher ganharem mais ou menos, dentro daquela relação, daquele casamento, precisa ter um equilíbrio. Bom, o dinheiro é nosso. Então, a gente vai tentar sempre buscar da mesma forma. É claro que, às vezes, um tem mais estudo, ou tem mais oportunidades, ele vai ganhar mais. Diferentes Momentos da vida, diferentes. né? Exato. Agora, dentro dos relacionamentos de casal, de família, tem tantas crenças limitantes. O filho é responsabilidade da mãe, a casa é responsabilidade da mulher, né? Então, essa mulher, mesmo que trabalhe fora, os dois trabalhem fora, há uma disparidade ali dentro, porque a mulher também se sente responsável para ir nas reuniões da escola, não o pai. A mãe, né? Se a casa tá suja, bagunçada, ela se sente responsável por ela resolver, por ela pagar a pessoa que É vai uma limpar. grande verdade isso que tu tá falando, Andréia. É uma grande verdade, porque às vezes a mulher e o homem trabalham a mesma coisa, às vezes 10 horas. E quando a mulher chega, ela tem que fazer a janta, ela tem que dar banho nas crianças, ela tem que ver os cadernos das crianças, ela tem que dar uma ajeitada na casa e Preparar ela o dia tem que seguinte. estar Disponível. bem disponível para fazer um sexo. E ainda bonita, depilada, maquiada, magra. Magra, exato. Não pode ter um pneuzinho, não pode ter uma ruga, tem que estar com o botox em dia, preenchimento labial, o olho espichado, a sobrancelha assim, sabe? A demanda em cima das mulheres é muito forte, porque bem como a gente falou num outro episódio que a gente participou, não é, Cássia? As mulheres, elas têm uma demanda muito mais pesada. Elas saíram para trabalhar, mas não se desfizeram Das das tarefas que antes era dela, entre aspas, Sim. né? Porque estavam em casa. E aí entra uma questão que a constelação familiar fala. Tu vem trazendo todo aquele peso da tua linhagem. E aí tu te sente responsável de carregar essa mochila que não é tua, mas ao mesmo tempo tu tem que se desenvolver porque tu tá num mundo em que não dá mais para te ficar em casa. Tu Exato. precisa contribuir financeiramente com as Sim. questões, os gastos da casa. E às vezes tu quer, né? Tu quer estar no mundo do trabalho, não é só precisar. Sim, Tem casos, né, senhora, tu quer, isso é realização pessoal. exato. Eu gosto de estar em casa, mas eu não me vejo como uma dona de casa. Sim. Né? Se eu tivesse nascido em outro tempo que isso era mandatório para as mulheres, eu seria infeliz, não é? Porque eu tenho toda uma energia, e eu acho que todas nós aqui, uma energia para doar aquilo que eu sei, o que eu gosto de fazer. E a gente tem que pensar nisso também, que deveria ser mais equilibrado, né, Annelise? Deveria ser mais equilibrada, A exatamente. cobrança, né? Que enquanto se cobra muito do corpo ou da mulher, da recuperação da mulher no pós-parto, da recuperação da mulher, assim, para atividade ou para, né, pro sexo, enfim, o mais rápido possível. O homem tá lá com a sua barriguinha e sem cabeça, carequinha, não faz um boné. Então, assim, tem Mas que haver o equilíbrio. E trazendo, né, para o mundo dos negócios, assim, em relação às empreendedoras, muitas dessas mulheres, elas limitam o seu negócio. Então, por essa crença, elas não permitem que os seus negócios avancem para que elas se mantenham naquele patamar, padrão. naquele padrão. Então, é algo, assim, bastante comum, né? E uma forma de autossabotagem. Porque elas começam a se autossabotar. Sim. Não é que eu não queira crescer, Mas, o mas outro eu não. começo a usar estratégias para que aquilo não aconteça. E é inconsciente. Não é, é bem capaz, Sionara. Sim. Não, mentira. Ela não enxerga, Não mas enxerga. pra gente que tá de fora é muito clara a autossabotagem, né? É bem inconsciente mesmo. Mas está no subconsciente daquela pessoa, né? Então, quero que a gente comece a pensar sobre o que fez com que essa pessoa, né? E a gente está falando hoje de mulheres, enfim, mas também tem homens, né? Acho que é bem importante a gente entender isso. O que fez com que esse ser humano ele travasse no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento automaticamente financeiro e no seu relacionamento. Onde é que isso começou? Porque não começou na sua fase lá de adulto. Começou em algum momento e Lá foi na infância. dando sinais Sim. a partir de um determinado Sim. momento da vida dessa pessoa.
Onde é que isso começou? Vê se vocês lembram de algumas coisas, algumas palavras, claro, algumas falas, frases que a né? gente ouviu Ah, lá na infância. quando eu crescer, eu quero ser, sei lá, quero ser jornalista, eu quero morar em tal lugar, quero morar em outro país. Ai, sonha, Marcelino. Como se aquilo, tipo, não é pra Fosse ti. inatingível. Não é pra ti. Ai, mas eu Para quero... de sonhar, cai na terra. Bota os pés no chão. Aham. Ai, tu é muito avoada, bota os pés no Ou chão. até as brincadeiras, né? O que que a gente compra de brinquedo para as meninas? Panelinha, Exato. caminha, Boneca. bonequinha. E o que que a gente compra para os meninos? Carro, avião, Ferramenta, né? investe, né? Vai fazer um curso de, sei lá o quê, de robótica, vai fazer um curso. E para as meninas, vai fazer um curso de quê? De culinária. A Annelise trouxe uma questão que me fez pensar sobre a relação sistêmica. Algumas pessoas vão dizer, olha, isso é constelação familiar. Outros vão dizer, olha, isso é karma. Outros vão dizer que é memória genética. Eu vou poder trazer uma questão bem da ciência. Já se descobriu que a gente tem memória genética de 7 gerações. Meu Deus. Nossa. 7 gerações. Eu fui dar uma palestra há um tempo atrás num grupo de ensino médio que as professoras me convidaram porque tinha muita briga entre os meninos e as meninas. Mas era uma comunidade onde imperava muito o machismo. E aquelas meninas tinham uma raiva dos meninos. Aqueles meninos não fizeram nada para que elas tivessem tanta raiva, mas até eles se ressentiam disso, por isso fui chamada. Eu me dei conta que era a memória genética das mães, das avós, de toda a submissão, de toda a raiva que elas tiveram durante toda a vida, na questão até cultural, não era nem daqueles homens, né? Daquela forma como elas foram Múltiplos maltratadas. fatores, né? Então, essa memória genética, uma memória espiritual, porque tá ali no campo, né? Tá naquele contexto. E ambiental, que sim, é entre sexos ali, entre masculino e feminino. Então, tá no ambiente escolar, porque daqui a pouco se expande, vai para o ambiente profissional. E vão se encontrando. E aqueles pares, né, que geralmente se formam, alguns que os casaizinhos, né, que da escola perpetuam para mais tempo da vida. Então, ali, se aquelas relações já tinham ali uma rixa, alguma coisa assim, aquilo vai se estender por mais... Vai expandindo. E os meninos também, assim como as mulheres, têm uma memória genética desse machismo, desse lugar onde o pai ficava sendo servido por essas mulheres, a avó, oprimindo, né, oprimindo, tendo mais liberdade, restringindo a liberdade do feminino. Então, nós nascemos com todas essas crenças, que são crenças e memórias. Crenças e memórias. Não é? Eu lembro que a minha avó sempre dizia, eu preferia ter nascido homem, na outra reencarnação eu quero ser homem. E eu ficava pensando, deve ser horrível ser mulher, né? Só que eu sou mulher, mas deve ser muito ruim ser mulher. E a minha mãe sempre dizia assim, o dia que eu morrer, nunca mais eu vou ser mulher na minha vida, né? Porque eles acreditavam nessa teoria da reencarnação. E eu cheguei à conclusão de que ser mulher era uma coisa muito ruim. E tive filhos homens ou não tive filhas mulheres, e para mim foi um alívio. Porque tem dentro de mim, além de uma memória, um reforço, uma crença de que ser mulher é ruim. Né? Eu ouvi, só mulher que menstrua, só mulher que tem dor, só mulher que tem dor do parto, homem não tem esse problema. Não, são trabalhos, né? Porque daí, além de tu lidar com todas essas questões, ainda tu tem que lidar com aquilo, com a expansão, né? Mulher é expansiva, é criativa, é a mulher que nutre, é a mulher que multiplica, né? Enquanto o masculino, ele tá ali, ele dá a base, dá o suporte, a força, a força bruta, né? E então... Na verdade, isso é muito cultural, né? E se a gente for ver que ao longo dos tempos a mulher foi sendo tolhida, porque, como a Cássia falou, a mulher, ela gera vida. Então, ela também é criativa, ela faz as coisas acontecerem. A mulher tem essa coisa fácil de tu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que é uma habilidade tu pega uma habilidade que tu pega ali o tempo que tu tá, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, diário, que a gente faz às vezes em casa. Tu vai fazer uma comida. Enquanto tu tá cozinhando, tu tá lavando uma louça, daí tu já vai lá e já põe uma roupa na máquina. Enquanto já responde, e tu já... Então, são várias coisas que tu faz dentro de um tempo que... por exemplo, o homem ele tem uma certa dificuldade. Mas isso,
a gente precisa entender também que nós não estamos aqui para repreender quem está certo ou quem está errado, mas respeitarmos As uns aos diferenças. outros as diferenças. Uhum. Exatamente, entender, a mulher tem essa habilidade, o homem não tem. Tá, mas nem por isso a mulher tem que fazer tudo. E talvez isso, ao longo das nossas vivências, né, de todos os tempos, tipo, então isso é pra mulher. A mulher que tem que lavar, a mulher tem que O berço. lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos e Mas- depois ainda trabalhar. O né? berço tem que ficar do lado da cama da mulher. Uhum. Mas aí eu te digo o seguinte, assim, ó. Tem que haver essa parceria, né? Mas muitas vezes o homem vai lá arrumar a cama ou lavar a louça e aí tu Não chega e diz faz assim, não, e direito. aí tu chega e diz assim, mas se é pra fazer desse jeito, então deixa que eu faço. Exato. Ai, não. Aí lava a louça. Ele lavou a louça, mas não secou a pia. Não tirou a sujeirinha Ai, do ralo. Eu E a gente aprendi é uma coisa assim, Cri-cri. que eu levo pra minha vida e digo pros meus filhos. Ai, às vezes minha mãe também, né? Ela diz assim, ai, nossa, mas eu cozinhei uma coisa nada a ver. Ai, nem tá bom isso. Eu digo, tá maravilhoso, porque não fui eu que fiz. Então eu nunca vou reclamar daquilo. Se tá ruim, se tá com muito sal, com pouco sal, pra mim tá ótimo. Eu vou ali no máximo dar uma corrigida, mas no meu prato. Mas eu nunca vou reclamar. Por quê? Porque alguém tá fazendo pra mim. Então só de eu não ter o trabalho de fazer aquilo, já tá ótimo. Mas e daí quando eu faço pra alguém, mas reclama ou diz que ficou ruim, o que, então tá, já não faço mais também. A senhora trouxe uma questão de que o preconceito também está dentro da nossa cabeça. Nossa crença, a gente também não dá espaço. Eu falo agora como mãe de meninos, tá? Eu tenho os meninos lá e a minha mãe, quando chega em casa, chegava, agora não mais, mas quando ela era mais nova, ela disse assim, meu Deus do céu, esses meninos, tu manda eles arrumarem a cozinha. Porque tinha escala, né? Um dia era eu, um dia era meu marido, um dia era cada um dos meninos. E um dia ela chegou lá, eu tava sentada, conversando, e um deles levantou, tirou a mesa e ele começou a lavar a louça. Ela ficou chocada. Isso né? é muito interessante, porque quem é que está criando esses meninos? Exato. São as As mães, mulheres. Então, exato. esse pensamento também tem que ser trabalhado, porque tem uma coisa arraigada ali que Sim. não... Ficar com essas crianças, dar banho nessas crianças, os homens querem participar. Eles não são os nossos avós ou bisavós. Sim. Eles estão numa outra cultura. Precisam, né? Para tu criar adulto funcional, tu precisa que ambas as partes façam que participem daquilo. Mas às vezes a gente não deixa, né? Porque a criança também está dentro de nós. Né? Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo meu, né? Eu não gosto muito de cozinhar. E daí eu sou que nem a Cássia, eu não reclamo, né? Uhum. Porque se eu não fiz, eu tenho que comer aquilo que tem. Então, quem cozinha mais é meu companheiro. E o que acontece? Tá tudo bem. Eu consigo dizer assim, ó, hoje eu vou cozinhar. Não, hoje eu não vou cozinhar, eu não tô com vontade, não tô afim. Se ele dizer o que nós vamos comer, não sei, vê o que tu quer comer. E aí ele já sabe e ele vai pra cozinha e faz, né? Ou no máximo, hoje tá muito fácil Toma a a gente iniciativa. comprar. Pede uma comida né? ali, Então, mas resolve. mas eu me Não te põe na dei... obrigação, né? Exatamente. E me dei a liberdade de ser assim, mas talvez a minha avó não pudesse fazer isso, a minha tataravó não Claro. pudesse fazer isso, a Não, minha o mãe não marido pudesse fazer chega em casa, tem que estar comida. até pela questão financeira também, Quentinha. né? Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais facilidades, mas também penso que dentro de nós tem essas crenças, né? Limitantes que não estão deixando a gente expandir. Porque quando vem uma retaliação de um lado e tu consegue dizer assim, olha, eu não vou fazer, por exemplo, né? Não vou fazer a janta hoje porque eu tô cansada, eu não tô legal. Trabalhei o dia todo também como tu. Então, assim, quem sabe tu faz ou manda comprar alguma coisa. Então, acho que depende muito de como a gente vai lidar com as situações, com a história, porque o processo é nosso. Se a gente quer uma mudança, eu acredito que a mudança não é de lá para cá, mas sim daqui para lá. Mas Sempre o outro tem que estar disposto, né? A ouvir, entender aquilo que tu tá dizendo. Ah, também estou cansada, também trabalhei, não tô afim de cozinhar, não vou. Ah, mas daí, se for uma relação mais abusiva, ele vai dizer, ah, não, mas é tu que tem que fazer, porque eu sou homem, porque eu trabalho, porque eu não sei o quê, porque eu boto dinheiro, porque eu pago as contas, e aí vai lá a mulher. Porque foi a crença que ele desenvolveu. A gente não tem que ter expectativa, como a Annelise falou, de mudar o outro, mas a gente também não precisa aceitar tudo que o outro diz. Não precisa brigar, né? Não é assim, hoje eu falei, tu já entendeu. Sim. A gente tem que ver as escolhas que a gente fez. Eu, por exemplo, faço uma brincadeira, eu sempre namorei homens morenos.
Nunca loiros, brancos demais, não gosto. Não gostava. Hoje já faz tempo que, né? Tô com um só. Mas eu me dei conta que era o padrão do meu pai. Não, meu pai era moreno. E não é só o padrão físico. O jeito também que eu observei do meu pai, aquelas crenças que tinha dentro da minha casa em relação aos homens, foi o que eu trouxe para mim, nos meus companheiros, namorados, não é? A gente tem que se perceber que aquela pessoa que está com a gente também é fruto de toda uma experiência de vida, fruto de uma crença que eu construí, né? Das memórias minhas e também memórias genéticas dos meus antepassados que construíram aquela relação. Sim. Mas isso não é sentença de morte. Claro. Isso é uma forma de poder pensar e se dar conta de, bom, eu posso querer algo diferente. Eu posso querer diferente. E eu posso fazer diferente. E se aquela pessoa não estar mais dentro daquilo que é bom para mim, eu posso mudar. Né? A gente não está mais preso para sempre numa relação ruim ou numa escolha imatura que a gente fez. Até que a morte nos separe. Exatamente. Essa frase é até que a morte separe. Aconteça o que acontecer, não tá bom, mas tu vai ficar até a morte Até a morte separar. É Nem muito- que seja né, dividindo a casa em quartos separados, em camas separadas, mas vai viver aquilo ali até um morrer. Uma decisão de adolescente, né? Tu tem que levar pro resto da vida. Né? Exato. E hoje, essa frase, ela tá sendo levada muito ao pé da letra, né? Exato. Até que a morte o separe. Então, já que até a morte separa, eu vou dar um jeito. Tô entendendo que da onde tu quer chegar. Entendeu? Né? Então, Naquele tal hoje, isso tá muito real. Real, nada Né? mais justo que no Setembro Amarelo a gente falar disso, né? É sempre Porque- melindroso falar sobre esse assunto, até porque às vezes o YouTube não entrega, né? É. A gente tem que trocar as palavras, mas as pessoas vão entender o que a gente está Sim, dizendo. Exato. Né? Se retira da encarnação compulsoriamente ou por indução, acredito, né? Então, a gente tem que estar muito atenta, né? A se observar, né? Estar também mais aberta, saber que tu hoje tem mais acesso à informação, né? Procurar aprender mais sobre ti mesmo, né? Sobre o outro, porque não dá mais pra gente fazer de conta que o príncipe encantado existe, né? Perfeito. Então exato. hoje a gente tá vivendo Não dá pra numa- botar a culpa no outro. Exato. Então, hoje, a gente não pode dizer mais assim, mas ninguém me falou, eu não tenho informação, né? A gente começar a prestar mais atenção em nós, porque a gente começa, hoje em dia, com tantas distrações, a gente começa a olhar para tantos lados e deixa de olhar pra gente, né? Deixa de se conhecer. Então, e porque quando a gente acaba se conhecendo, acaba se entendendo, sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente está mais propensa, a gente, peraí, vamos ver, vamos alinhar, né? O meu parceiro, né? Como é que vai funcionar o nosso relacionamento, né? No caso, tu falou, né, Anny, do teu parceiro. Então, quando tu teve essa opção de escolha, tu já avaliou algumas coisas. Sim. E eu sempre penso que a regra do jogo tu tem que botar no início do jogo. Mesmo que, às vezes, tem algumas coisas que vão mudando, daí a gente de novo senta e conversa. Mas tem coisas que tu já te conhece e tu sabe que tu não tá inegociáveis. querendo, exatamente. São inegociáveis. Mas tu tem que sentar com a pessoa e dizer assim, ó, sou assim, 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 tá bom pra ti, dá pra ser. Principalmente quando a gente já é mais maduro. E quando tu é muito jovem, tu não tem bagagem, tu não sabe, tu aceita tudo. Não tem problema. Porque tu quer se adequar ao outro, né? E o outro também quer, então... Quer ser amado, né? Tu quer ser aceito naquele relacionamento. Mas as coisas podem ir mudando, né? E E é isso vão que a gente mudando. tem que aprender. E vão mudando, porque a gente vai evoluindo, a gente vai agregando coisas. Tá, mas eu gostava de tal coisa, agora não gosto mais, mas ainda assim respeito, né? Então vai se moldando. Acho que a gente pode trazer a questão em relação ao dinheiro, que parece que a gente vai trocar de assunto, mas a gente não vai. Não, tá vai, muito tudo ligado. inserido. Porque muitas vezes a gente se coloca em relações ruins, tanto homens quanto mulheres, para querer ser amado, para querer ser aceito. E a gente fica, então, se sabotando, inclusive economicamente. Sim. Quantas mulheres não se sabotam economicamente para não ter motivo de pedir separação? Exato. Eu não vou me separar porque eu não tenho como me manter financeiramente. Não, ou no né? primeiro momento até sai, né? Até se separa.
De repente muda daqui a pouco de parceiro, ou fica um tempo sozinha, mas, poxa, tá pesando demais o financeiro, não tô conseguindo manter sozinha. Aí, sei lá, aparece um qualquer lá. Um sapo, não um príncipe. Aparece um sapo qualquer, tá, tudo bem, melhor do que nada. E aí pula pro próximo relacionamento abusivo. Então, assim, é difícil, é complicado sair de um relacionamento abusivo sem ter um planejamento. Porque esse planejamento, ele vai te salvar dos próximos desafios. Ele vai te salvar do processo, que pode ser longo ou pode ser curto, dependendo, né, da outra pessoa que entra ali. Porque, às vezes, desde o namoro já entra, tem pessoas mal Tem intencionadas. sinais ali Tem desde o pessoas namoro. mal intencionadas que já no namoro, sei lá, vamos supor que hoje eu conheça alguém, comece a namorar e acabei de montar o meu apartamento, acabei de mobiliar, enfim, e a pessoa entra no relacionamento e já vai querer, entendeu? Já acha que tem direito e vai querer discutir isso judicialmente. Então vai movimentar o judiciário para discutir uma questão que, olha, aí então entrou, tem se falado muito de contrato de namoro, né? Nossa, Contrato. nossa, Então isso forte. esse papo assim, ó, é isso é meu, isso é meu, isso é meu. Tu assina aqui e cada um com o seu. É quase como se E fosse. esse contrato, ele tem a ver porque agora, não sei se agora, mas que falam que, tu tá com uma pessoa há 6 meses, ela já tem direito às tuas coisas, por exemplo, aos teus bens. Sim, já entra. E daí, então, Com bom, a partir estabilidade. desse momento, então, se faz necessário um contrato Se mesmo. Olha aqui, faz. isso aqui é meu. Porque é teu. tem muitas pessoas sem noção, para não dizer outra coisa, abusivos, né? Narcisistas, psicopatas, sei lá eu, que entram na tua vida sendo o príncipe encantado, te trazendo flores e bombons, mas E tá mulheres de olho. também, né? Que fazem isso. Mulheres Claro, também, a porque gente não não tem pode- sexo. Não tem sexo. Não. E essa é a característica de um início de um relacionamento abusivo pela perspectiva da psicologia. Primeiro, a pessoa vai e supre tudo que ela acredita que o outro precisa. As linguagens do amor, né? Ele te dá 5, ele te bombardeia dá 5. A partir do momento que ele identificou a tua primária, aí ele, tá, é aqui que eu vou jogar a isca. Então, daqui a pouco começa. A pessoa fica encantada. Essa pessoa é Esse perfeita. é o príncipe encantado. Esse é o que casa no castelo. Essa é a minha alma gêmea, nossa, como a gente ouve isso. Essa é a minha alma gêmea. alma Conheceu gêmea. faz um mês e é alma gêmea. Sim, já vai morar Porque junto. ele bombardeia desde o primeiro encontro, ele já planeja a vida dele contigo. Então, aquela coisa que tu, sei lá, ficou 10 anos no namoro e nada aconteceu, daí aquela pessoa no primeiro encontro, ela já é bem assim. Vamos namorar? Vamos. Vamos ter filho? Vamos. Vamos casar? Vamos. Então, ela já planeja e aí tu já te vê, tu te imagina tendo uma vida com aquela pessoa. A vida ideal. É a vida ideal. E aí, conforme tu vai contando os teus planos, as tuas expectativas, enfim, ele, acha tudo muito maravilhoso. Vamos conquistar, vamos comprar uma casa, vamos isso. Mas quem vai pagar a casa é tu. Tu vai ver que na prática quem vai pagar a casa é tu. Vamos comprar um carro. Vamos viajar. Vamos viajar, quem vai pagar a viagem é tu. Ele pode odiar, fazer da viagem um inferno, mas quem pagou a viagem foi tu. Então, assim, o relacionamento abusivo, gente, assim, ó. E aí, quando ele vira, depois que a pessoa está conquistada, Sim. e eu conheço alguns homens, alguns que também entraram nessa relação abusiva pelas mulheres, porque tem mulheres muito manipuladoras, assim como tem homens Sim. manipuladores, não é? A pessoa, quando ela vê que aquela pessoa está completamente vulnerável, essa é a palavra, ele começa ou ela começa a mostrar que veio. Sim. Vai começar a diminuir a autoestima dessa pessoa. Então, mina a autoestima dessa pessoa com frases tipo, como tu é burra mesmo. Tu não sabe fazer isso. Como assim tu não sabe fazer isso? Tu já devia estar sabendo fazer isso. Eu ouvi. Tu vai sair com esta roupa? Porque uma coisa assim, tu vai sair com essa roupa, Tá Sinara. maquiada pra quê? Vai te encontrar com quem? Tu começa a se duvidar de ti o tempo inteiro. E o outro movimento é te afastar das pessoas Que tu gosta. que tu gosta, para que elas não vão dizer assim, vem cá, mas o que tá acontecendo contigo? Não te reconheço? E a pessoa fica completamente isolada, Sim. com a autoestima muito baixa, dependente emocionalmente daquela Sim, pessoa. com medo, com vergonha. E muitas vezes também financeiro, porque o outro começa a gastar o dinheiro, te comprometer de uma forma que tu nunca tem o teu dinheiro. Eu tenho uma conhecida que me comentou assim, que quando ela tem dinheiro na conta, o marido manipula, não, ele controla o dinheiro dela e diz assim, tô precisando de tal coisa. Preciso trocar de carro. Preciso... E aí ela fica de novo completamente sem dinheiro. E sem dinheiro ela não pode E fazer nada. manipulável. Ela não pode sair daquele relacionamento sem dinheiro.
Não é? né? Então é uma forma de manipular também, é deixar o outro devedor. Sim. Tem um outro caso que é o contrário, que é a esposa que deixa o marido sempre, ela faz tantos gastos, ela estoura os cartões que ele está sempre só trabalhando para pagar as dívidas dela, né? E ela xinga dizendo que ele não é homem suficiente, porque ele não dá conta dos gastos, que ele não provê a família, que não sei o quê. Ele foi acreditando nisso. E ele está sempre envolvido com tanta dívida que ela cria que não tem dinheiro nenhum para ele. Aí quando ela mandou ele embora, né? Ele levou para onde? Ele não consegue nem sequer pagar uma casa para ele morar. Né? Com 50 anos vai voltar a morar com a mãe? Então são situações assim, né? Muito difíceis que homens e mulheres passam por essas crenças todas, né, em relação aos relacionamentos. E aí, pra gente ver, né? Nós estamos falando de ser humano com algumas patologias, porque eu acredito que muitas vezes isso é o modus operandi daquele ser que se desenvolveu de alguma forma, isso foi se desenvolvendo. Para sobreviver. Às vezes nem, num primeiro momento, não com tanta intenção, mas aquilo ali deu certo. E aí foi indo, foi Ganhando força. tornando aquilo uma realidade dentro das relações. E tanto pode ser mulheres como homens, porque eu também, dentro desse trabalho de terapia, tu se depara também com situações, claro, tem muito mais casos de mulheres do que homens, mas Pela é importante cultura. a gente entender que tem homens também. Sim. Então a gente tem que dar esse olhar de distanciamento para entender que isso é um processo interno de cada um. Tu te permitiu estar dentro daquela relação. Tu te permitiu ser chamado de burro. Como que tu não sabe? Como é que tu vai maquiado? Nossa, isso é uma questão que nós temos, nós, né, mulheres, a gente tá falando da questão de mulheres, né? Então, quando vem algo que fere e que tu te magoa, tu tem que parar e se perguntar, por que eu tô permitindo isso? Por que de novo isso tá acontecendo? E tu tem que situar aquela pessoa, não necessariamente tendo que brigar e fazer um monte de... Mas entender que aquilo tá acontecendo e eu preciso sinalizar que não tá bom, que não tá legal. Bom, se aquilo se persistir, aí a gente tem que levar para um outro patamar. Tá persistindo, a pessoa não tá me respeitando, será que isso está se tornando abusivo? Será que isso não tá... já não tá virando um cotidiano que eu não me dei conta? E aí, não tá afetando só a mim, tá afetando os filhos, tá afetando as minhas relações, tá afetando a minha autoestima, no sentido de que eu não tô, inclusive, indo à frente, prosperando, porque se eu prosperar, qual é a incomodação em casa? Né? E muitas pessoas, assim, como é que eu vou sair dessa relação, eu vou prosperar financeiramente e eu vou ter coragem de sair dessa relação? Como é que eu vou encarar meu pai e minha mãe? Já que o casamento é para sempre, né? Já que eu saí de casa, eles vão pensar o que de mim? Isso é muito O forte pros sentimento de homens. fracasso, né? O sentimento O de eu sentimento fracassei de fracasso é muito não grande. deu certo. E às vezes a gente escuta isso. Às vezes um casamento de 20, 30 anos, ai, não deu certo. Como que não deu? Deu certo até Por ali. aí, Só que por um tempo. chegou um momento que já não estava mais dentro daquilo que pra ti era bom. Porque as pessoas mudam, né? Gente, se você ficar igual durante 20, 30 anos, tem uma coisa errada contigo. Sim. Por que às vezes os relacionamentos funcionam a longo prazo? Porque as pessoas conseguiram mudar juntas, Exato. caminharem juntas. Mas se não deu, tá tudo certo Se também. um só que buscou, se um só que se modificou, se um só que evoluiu, vamos dizer assim, e o outro E ficou é pra trás. interessante isso que vocês estão falando, porque assim, começou de um jeito, tá? Digamos assim, muitas pessoas casaram cedo, começaram uma história, começaram a sua vida, prosperar, ter a sua primeira casa, o primeiro carro, e foi indo, e foi indo. Só que chega um determinado momento, tu te desenvolveu de tal forma que tu não tá mais caminhando junto com aquele companheiro ou companheira, porque vocês começaram a viver situações diferentes, não se acompanharam, né? E tá tudo bem, essa é a grande questão. Ó, eu deixei de gostar, por exemplo, de tal coisa que eu gostava muito antes. Eu mudei e a outra pessoa não mudou. Então, assim, chega um momento que a gente precisa, de uma forma civilizada, sentar, conversar e dizer assim, olha, nós não estamos mais trilhando o mesmo caminho. Não é mais isso, mas eu não deixei de gostar de ti como ser humano. Tu ainda, né, é a pessoa que eu tenho admiração, tu é pai dos meus filhos, ou tu é mãe dos meus filhos, enfim. Quem sabe é um momento de a gente pensar em cada um seguir
né, a sua história, a sua vida de uma outra forma, mas não mais junto. Acho que isso seria a coisa mais ideal, civilizada. né? Esse é o né? ideal, vamos Que é dizer isso que a assim. gente está querendo, e a busca do equilíbrio é justamente isso, é tu entender que é que nem, por exemplo, tu tem uma roupa que tu adorava quando tu tinha 10 anos, e tu guardou essa roupa, Sim. mas tu já tem 20, tu não vai usar nunca mais essa roupa. Sim. E às vezes dentro dos relacionamentos, dentro da vida que a gente está vivendo, tu quer continuar dentro daquele mesmo modelo e Porque ninguém aquilo mais... que eu admirava, naquela perspectiva, com aquela consciência que eu tinha de 20 anos, de 15 anos, né? Porque às vezes, né? Eu sou da geração que a gente começava a namorar com 14, 15 e casava com 20. Casava, né? exato. Eu casei com 17. Imagina. Fiquei 28 anos casada, hoje não estou mais casada com essa pessoa, mas somos Foi uma amigos, história. temos um carinho um pelo outro, nos ajudamos, porque a gente tem um filho e nós temos um neto. Então, para que brigar? Mas é aquela coisa da maturidade, sair da relação quando tu vê que, ó, daqui para frente não tem mais como seguir. Porque a ideia, a consciência que tu tinha na altura era diferente e estava tudo certo. Né? Não é que ele tem menos ou que tu tem mais consciência, não tem nada a ver com isso. São consciências expandidas em caminhos e lugares diferentes. Sim. Né? Ou até em ritmos diferentes. É diferente, né, dos casos que eu recebo. Pois é. Que são, assim, ó, terríveis. Terríveis. né? De não aceitação, ou de... E de uma mulher muito fragilizada, geralmente. Claro, né? porque já vem daquele convívio disfuncional, né? Então, vem a família toda fragilizada. Vem os filhos, vem a ex-mulher, enfim. E para trabalhar isso, né? Para dar o suporte. Como que faz? O que eu digo para ela? Bom, agora é assim, tu vai ter que compartilhar a guarda, porque vamos dizer, o protocolo, né? Primeiro compartilha a guarda, depois se discute se vai ser guarda unilateral ou não. Primeiro a gente divide os bens. Tem casos de que a pessoa, o marido era tão dissimulado que saiu de casa e já estava desempregado, mas saía de casa todos os dias como se estivesse indo para o trabalho. E a mulher dando conta de tudo. Mas ele não podia participar, levar os filhos nas terapias, enfim. Então, assim, quando se descobre, quando vem à tona, aquele sentimento daquela mulher, realmente... Isso é uma traição também. É uma forma de traição. Porque a traição não é só o beijo, a ficada, o sexo com a outra pessoa. A traição já começa com uma conversinha, com uma caroninha, com algo assim que tu já... Ou dentro de casa mesmo. Dentro de casa, não deixar de respeitando a fazer pessoa. aquilo que Sim. poderia ajudar e fazer e não Tá não vendo faz. que o circo tá pegando fogo, né? Eu digo, tá vendo que a criança tá precisando de um acolhimento, ou de um amparo, ou de uma atenção para dormir, ou a casa precisa de algum suporte ali, de alguma tarefa para ser feita, porque a casa, eu digo, a casa é uma grande engrenagem, elas são várias peças, né? É uma grande empresa com vários departamentos. E se um deles para de funcionar, vai sobrecarregar a outra parte. E que geralmente é a mulher. É, por cultura mesmo. Por né? cultura, exato. E é importante a gente pensar que tu escolheu aquele parceiro ou aquela parceira. Uhum. E a pessoa às vezes se martiriza, ai, olha só o erro que eu fiz. Não, calma. É bem isso, tu escolheu num momento de consciência ali. Era aquilo que tu conseguia ver e enxergar. Só que tu continuou caminhando. E se agora tu percebe que aquela escolha não foi tão saudável, não foi tão madura, tudo bem tomar outro caminho. Né? Não se chicotear, olha como eu fiz errado. Né? Olha, mas também não dizer tudo é culpa do outro, porque tu também escolheu o outro. Permitiu, né? Permitiu Exatamente, aquilo. entender. Gurias, estamos chegando ao fim. Um assunto maravilhoso. Novamente, eu vou dizer que foi muito bom, mas que a gente pode esmiuçar mais. Eu acho que dentro do processo das crenças limitantes, a gente vive isso diariamente. Inclusive nós que já temos um pouquinho mais de consciência, mas a gente, né, ainda tem algumas coisas dentro do nosso subconsciente, tanto que a gente lembrou das frases que eram ditas lá na infância, né? Mas é sempre um grande prazer trazer esses conhecimentos e expandir o nosso conhecimento também. Mais uma vez quero agradecer a Andréia, que de novo está no nosso episódio, né? Foi um prazer. E sempre que quiser, Andréia, vamos falar sobre esses diversos assuntos. Agradecer a Cássia também, que está sempre disponível. E a Sionara, né, que está sempre contribuindo de forma benéfica dentro do trabalho que ela faz de mentoria. E eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco e lembrando o pessoal de ir lá, de curtir e se inscrever no canal, porque é muito importante. Cada vez que mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube entrega.
Então, até a próxima.